Sejam muito bem-vindos ao M2Cast. M2 não, desculpa, vamos começar de novo. Sejam muito bem-vindos ao Metro Quadrado Cast, Os Imobiliários, o podcast que fala o que ninguém tem coragem de dizer no mercado. Hoje a conversa é pra cutucar. Não, gente, hoje é treta aqui, viu? Hoje vai sair treta. Então, assim, por que o mercado está cheio de hype? Mas será que ainda valoriza a raiz? Então, hoje a gente vai falar um pouco dos hype, daquele cara que faz as dancinhas e daquele corretor raiz. Exatamente isso. É uma questão que a gente precisa bater muito nesse ponto, né? O que mais envolve essa questão do corretor hype, o corretor raiz? Qual que é o melhor ponto? Porque o corretor novo, ele acha que vender é fazer dancinha, né? No TikTok, só, simplesmente. Não precisa nem atender o cliente, né? Dançando ali, o cliente vem automaticamente, né? E tem o corretor antigo, que ainda ele acha que o cliente vai vir direto da imobiliária sozinho, né? Ele não precisa fazer nada. Tô lá e simplesmente o cliente vai chegar e vai abordar. Né? Então hoje a gente está com nossos dois convidados, o Branco e o Jardel, né? É isso aí, sejam muito bem-vindos. Jardel conheci aqui em Jundiaí. Obrigado, meu irmão. Quando eu cheguei já me falaram muito bem dele. O da 019, nosso amigo Rafael Civelli. Ele comentou muito bem, falou, vai lá Guimarães, visita a imobiliária, vai lá na Blitz falar com ele. Cara do bem demais. Aí eu falei, pô, eu vou lá, eu tô indo em todas, então eu vou colocar ele aqui na frente já, vai ser uma das primeiras que eu vou visitar. Fui lá, conheci o Jardel, e na hora que eu conheci o Jardel, eu vou falar uma coisa pra você que eu percebi. No dia que eu fui lá, eu fiz uma reunião com o teu time, e eu comecei a falar do produto pra eles, o cara que mais prestou atenção foi o Jardel. Referência. E ele prestava atenção nos meus gestos, na minha fala. Então, assim, além do cara ser bom, ele tem que ser humilde também. Né? A gente percebe que com humildade a gente vai longe. E na humildade, ele também ele ficava reparando ali como é que eu falava, como é que eu gesticulava. Até eu acho que ele ia me dar uma lição. Ia falar assim, pô, você tá fazendo errado, hein, cara? Não é assim. Já ia tomar uma. Entendeu? E a gente tá com o Branco também, um grande amigo meu, conheci na Trisul. Isso aí. Né? Em 2019, eu acho que 2019, por aí. Conheci o Branco na Trisul lá, já era gerente do online, sempre trabalhando nessa questão aí de geração de leads, né, Branco? Sim, sofrendo nisso. Eu gerente de campo, gerente... máquina de venda. Vamos dizer, raiz ali, formando equipe, contratando corretor. E o Branco hoje mora em Santos e fez um grande favor a nós aqui, viu, cara? Ele saiu de moto fez hoje. Fez um bela de um rolê. Ele falou, pô, o carro tá com a minha esposa tá em São Paulo, eu vou ter que sair daqui com a moto. Tudo bem que é uma motona, não é uma motinha. Chegou de uma bizinha aí, 150. A moto. Mas mesmo assim... Desculpa pra uma voltinha de moto. Mas de qualquer forma, o cara sai de Santos chovendo, né? E vem daqui. Então, Branco, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado. Gostaria que você falasse um pouco mais de você para se apresentar pra galera. Bom, primeiro de tudo, é uma honra estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra estar com o Jardel aqui. Conheci aqui, mas, pô, dá pra perceber pela referência que são pessoas do bem que se conectam com outras pessoas do bem, né? O mal não fica ligado ao bem por muito tempo. Tô no mercado imobiliário desde 2013 para 2014, entrei como bico, né? Como tudo que eu critico, eu entrei fazendo. O cara era policial militar, bicho. Bateu em muito vagabundo por aí. Eu era o leãozinho da onda escolar, deu pro Erd. Esse teve sorte na vida. Era que andava de bermudinha lá em Santos, né? Não precisa mais subir o morro, entendeu? Então aprendeu muita caixinha de som. Não, muito. Cara, saí de Araçatuba em 2005 para 2006, caipira, né? Pé vermelho. Passei no concurso da polícia, aí fiquei de 2006 até meados de 2015. Conheci a corretagem em 13 para 14, aí pedi baixo em 2015, que meu filho nasceu, e minha mulher falou que não ia ser muito legal ter um marido polícia. Namorado polícia ela queria ter, mas marido polícia ela não queria aceitar. Não. Aí Deus já tinha apresentado essa opção, né, de ser corretor. Eu gostei muito, porque o que eu ganhei numa venda, eu ganhava em um ano de polícia, porque eu era polícia que fazia as coisas certas, né, nunca peguei nada dos outros, então ia demorar muito para ter o que eu tinha numa venda. Em 2015 pedi baixa e começou a minha carreira formal, digamos assim, como corretor de imóveis, e só me arrependo de não ter entrado antes, né, porque é uma carreira para quem tem um pouquinho de disciplina. Já vou começar com uma frasezinha de efeito para dar um corte aqui, né? Lógico. Que no mercado imobiliário você não precisa ser excelente para ser bom, basta não ser ruim. Fazer o beabá bem feito, inclusive agora, acho que essa semana o técnico do Palmeiras lá, o
seu time lá, ó. Pô, você tá maluco? Não fala isso, cara. Pelo amor de Deus, não fala isso, cara. Não. Ele foi indagado Que é porque Corinthians, ele pô. tem tanto sucesso, né? Como que ele faz o Palmeiras ser essa máquina de vencer? Ele falou, cara, a única coisa que eu faço é fazer o time fazer o básico, só que todos os dias. Isso se aplica a qualquer tipo de negócio, né? Principalmente no nosso, que é fazer o básico bem feito. E graças a Deus eu fui bem mentorado com as pessoas que me ensinaram e me iniciaram no mercado. E eu só peguei a receitinha e segui. Graças a Deus até hoje tem dado certo. Eu fazia muita alusão quando eu comecei no mercado imobiliário com um jogador de futebol, pegando esse gancho seu, porque eu falava para os corretores o seguinte, eu falo, cara, jogador de futebol, você só vê os que dão certo. Mas tem milhares de jogadores de futebol que não dão certo. Muito melhores do que estão aí, né? Corretor de imóveis é a mesma coisa. Corretor de imóveis tem um monte que dá certo, mas tem muitos que não dão certo também. Só que o jogador, cara, ele pode ganhar bem, só que ele trabalha pra caramba, ele trabalha de segunda a segunda. O jogador de futebol, hein? Sim. Mesmo que ele seja craque. Ele deixa a família de final de semana, é concentração, é uma porrada de coisa. E eu falava isso pros corretores. Viaja. Cara, se você não tem dinheiro no teu bolso, você não pode pedir pra mim um final de semana de folga pra ir no churrasco do seu irmão, do seu cunhado, enfim, da sua família. Faz sentido. Fica no plantão, fica no stand de vendas, entendeu? É chato você chegar com uma caixinha de cerveja no churrasco e se precisar buscar mais, você não ter dinheiro no bolso pra entrar no racha. O corretor, ele ainda não entendeu. É melhor você estar no final de semana no plantão do que no churrasco. Aí quando você tiver dinheiro, cara, aí é outra história. Fica disponível pra sorte. Com dinheiro no bolso é outra história, a vida melhora bastante, né? Com certeza. Agora, vamos pro Jardel aqui, né, Juliano? O cara, esse aqui dispensa... Não, esse vai o podcast inteiro só pra falar o currículo do homem. O cara é de Jundiaí. É que o homem tenta fazer tudo. É o pato, tenta fazer tudo um pouquinho. Cara, primeiro quero parabenizar vocês pela iniciativa, muito legal. O mercado imobiliário precisa de movimentos educacionais. Podcast se tornou uma ferramenta educacional extremamente importante, não só para o mercado imobiliário, mas para todo mundo, né? E facilitou muito o acesso à informação, a conhecimento, conteúdo. Então, parabéns para vocês. Vocês sabem que eu adoro vocês, sou fã de vocês. Feliz demais de estar aqui. Cara, e o meu parceiro aqui também, que eu conheci hoje, mas já virei fã dele. Primeiro, só do cara ter vindo de longe para servir, eu gosto dos que servem, cara. A pessoa começou a servir, ela já mostrou pra mim que ela tem algo bom pra oferecer. E o cara que saiu de lá, de moto, apesar de pra ele ter sido uma desculpinha pra ele dar uma volta, porque o casado não pode casar, não pode andar de moto todo dia. Corta isso. Mas, meus lindos, estou muito feliz de estar aqui. Quero me apresentar aí pra galera. Primeiro, eu sou corretor de imóveis, né? Raiz também. Tô no mercado imobiliário aí há quase 10 anos. Vou fazer 10 anos agora em fevereiro de 2026. Você falou do jogador de futebol, eu já fui jogador de futebol e eu fui nos que não deram certo, né? Eu não sabia disso, hein, cara? Fui jogador de futebol, inclusive vim pra cidade de Jundiaí, que é onde a gente tá hoje aqui, que eu moro há pouco mais de 13 anos. Vim pra tentar o futebol no Paulista e acabou não dando certo. Legal. Então, eu sou da cidade chamada Redenção, no interior do Pará, bem cidadezinha pequena mesmo. E eu vim pra cá pra tentar a vida no futebol, não deu certo. Fiz várias outras coisas, fui atendente de call center, vendi bolo de pote na praça do centro aqui de Jundiaí, pintor, enfim, fiz tudo que dava pra tentar sobreviver nesse período, até em 2016 encontrar um mercado imobiliário. E eu tô nesse mercado durante todo esse tempo, é um mercado que transformou a minha vida. Então, de pintor, né, a corretor de imóveis, hoje sou dono de uma imobiliária aqui na cidade de Jundiaí, sou apaixonado pelo mercado imobiliário, pelo meu time, pelos meus corretores, pela minha equipe, pelos incorporadores também, porque não adianta você ter fila de cliente para comprar se você tiver gente disposto a trazer produto pra gente vender. A matéria-prima, né? Então, assim, esse é o Jardel, pai do Arthur, casado com a Isabela e amigo de todo mundo. Boa. Que legal. Isso aí, parabéns pela história dos dois. E é legal você falar, né? O Branco, Polícia Militar. O Jardel veio para tentar o sonho de jogador. Vocês já notaram que ninguém cresce com o sonho de ser corretor de imóveis? As pessoas crescem com o sonho de ser policial, com o sonho de ser jogador de futebol, com o sonho de ser cantor, piloto de avião, advogado, engenheiro, etc. Ninguém cresce na adolescência querendo ser um corretor de imóveis. Corretor de imóveis, você perguntar para todos eles caíram na profissão. Mas caíram na profissão vindo de uma outra profissão. Sim. Né? E eu acho legal isso, porque a maioria que cai nisso aqui, cara, não sai mais. Exatamente. Né? Fala que se encontra. O cara cai, ele cai na profissão sem querer
Mas é tipo assim, é uma sorte na vida dele, porque ele caiu, ele fala, pô, não saio mais daqui, cara. É aqui que eu me encontrei, aqui eu não saio mais, vou embora. A maioria, né? A beleza dessa profissão acho que é exatamente essa, né? Tem muita gente que fala assim, a porta de entrada é baixa. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque se ela fosse... se ela fosse muito difícil, eu acho que eu e metade das pessoas de sucesso que eu conheço no mercado imobiliário não teria conseguido entrar, porque eu entrei no mercado imobiliário, nem o ensino médio completo eu tinha, pra vocês terem ideia. Pô, que legal. Eu tive que fazer o CEJA, sabe? Que é aquela escola de jovens e adultos, para conseguir tirar o ensino médio. Isso eu já fazia plantão, viu? Que o Cresce não me ouça. Mas eu já fazia plantão, eu saía do plantão do Linha, que fica aqui no Vila Arens, e ia pra lá, pra escola aqui, a pé, pra ir lá fazer, tirar o ensino médio pra depois dar entrada no Cresce. Ou seja, se a barreira fosse difícil, provavelmente o mercado imobiliário não teria transformado Teria já abandonado desde o começo. Pô, legal. É um mercado democrático, né? Aceita todo mundo. Pô, legal. Bom, apresentações feitas, vamos dar continuidade, que o tema aqui é... Exatamente. espinhoso. Hoje é para entender mesmo toda essa dinâmica aí do mercado, né? Então, o primeiro tema que a gente vai puxar é a questão, né, do choque de gerações. Por quê? A gente entende que o quê? Hoje o corretor raiz, ele é aquele cara que já tá há muito tempo no mercado, então ele já veio de uma outra profissão, já tá há muito tempo, então é aquele cara que ele já tem pelo menos uma bagagem de uns 50 anos, 60 anos pra frente, né? Então já é um cara de uma geração totalmente diferente. É um cara que ele não pegou a questão do digital, né? Ele não tem toda aquela sistemática, aquela facilidade. E a gente pega um choque de realidade hoje, um pessoal de 20 anos entrando no mercado com totalmente aquela agilidade, com aquela praticidade, que já viveu com aquele momento, né, de digital no mundo dele, na realidade. Já cresceu com videogame na mão, já cresceu com a entrada da internet, com MSN. Então ele pega uma realidade totalmente diferente. E a gente baseando nessa questão, o que mais irrita cada uma das gerações, né? O que vocês veem hoje no mercado que essa geração raiz, né, traz de irritante, e o que essa geração mais nova traz também de irritante no processo. Porque, querendo ou não, é uma coisa que acaba atrapalhando a gente num processo de gestão. Vocês como gestores hoje, né, vocês batem muito nesse detalhe. O que hoje prejudica muito, o que mais irrita essas diferenças de relações? O que mais irrita no corretor raiz e o que mais irrita no corretor hype, vai. Vai você, irmão, porque olha, calma aí, das coisas que me irritam, se eu for trazer aqui. Cara, eu acho que é macro e é uníssono entre gestores essa dependência do tal do lead, que é o que irrita muito hoje essa nova geração de quem não fez um PAP, de quem não entregou um panfleto, de quem não pegou uma lista em branco com 150 nomes e debulhou ela para tentar jogar uma indicação num plantão, não vai saber o peso que é o lead, porque ele sempre está brigando pelo próximo lead. Se você, estava falando até agora no bastidor, se você negar de dar 2, 3 leads hoje para um corretor, ele te troca. Ele troca a operação. Perfeito, acho que você pode ratificar isso. Eu tô mais nessa área de treinamentos, de consultoria, mas é basicamente todas as imobiliárias e construtoras que possuem a House, para quem não sabe, a House é a equipe de vendas da própria construtora, sofrem com esse mesmo problema. Que é pelo menos na minha visão, né, essa dependência máxima do próximo lead. Não é nem do lead, é do próximo lead. Porque se já não interagiu, já não presta. E aí eu tenho algumas coisas para falar de lead, mas deixa entrar em outros temas aí. Não. Eu acho que o corretor raiz, se ele não se coçar, ele vai com certeza inexistir em pouquíssimo tempo. Acho que não dá mais tempo dele não se atualizar, não entender um pouquinho de um pouquinho de gerenciador. Não é mais opcional. Hoje é obrigatório. Mas não é só isso que traz venda. Você foi agora com a Patriane lá para Santos e você viu que muita visita, muito trabalho de oferta, muito trabalho de PAP dá resultado. Ainda dá resultado. Sim. Porque hoje eu falo bastante dos treinamentos que a campanha ela não vai te gerar lead comprador, ela não vai te gerar o cara que vai comprar o seu imóvel, ela vai gerar um curioso, porque é muito fácil se cadastrar em campanhas hoje. Vai te gerar um curioso para que, caindo na mão certa, ele se torne um interessado e aí sim um futuro comprador, um possível comprador. Legal. Então, na minha visão, essas questões aí essa dicotomia entre raiz e Nutella ou hype, igual você usou aí, sim. Eu acho que essa visão inicial aí. Você foi no Nutella? Eu fui no Nutella. Eu vejo assim, eu vou pegar na parte da vergonha, né?
ou da timidez que eu tô falando, né? Sim. O corretor raiz, ele morre de vergonha, cara. Ele é tímido para fazer gravação. E o corretor hype, vamos dizer, Nutella... Não é Nutella, vamos falar hype. Nova geração. Nova geração. Ele não tem... Cara, ele não tem vergonha nenhuma. Olha só que legal. Ele não tem vergonha nenhuma de fazer uma dancinha no TikTok, de fazer uma apresentação, uma coreografia pra passar no Instagram, na rede social. Ele não tem vergonha nenhuma. O raiz, ele tem vergonha de fazer isso. Mas olha como é que é a troca. Esse cara novo... Ele tem vergonha de entregar um panfleto, às vezes, no supermercado, na frente da padaria, no posto de gasolina. E aí tem essa troca. O raiz, ele não tem. Só que ele tem vergonha de fazer a dancinha. E o outro, ele tem a vergonha de fazer a entrega do panfleto. Morre de vergonha de fazer, de repente, um farol. Tudo bem, eu já fiz farol já. Não sei se vocês já fizeram. Eu já fiz panfletagem em farol. Fiz. O que no farol, né? A panfletagem? Pô, Você falou, você já fez farol? Panfletagem. Vou me manifestar que eu não sei qual que é o sentido. Deixa eu brincando. Teve uma hora que eu apertou o bolso. Cuidado com o como corte. Como eu tô entre amigos, às vezes... como a gente tá aqui entre amigos, às vezes eu tô fugindo do tema. Não tem problema. Então, assim, são duas coisas que também interferem. Perfeito. Eu já percebi nesses dois estilos de corretores, né? E aí, o Jardel... Eu acho, pelo que eu acompanho você na internet, você é o cara da dancinha, né? Você é o cara... Você teria vergonha de fazer uma panfletagem, alguma coisa? Não, eu faço você já passou? Hoje. Então não, você é um 50-50, você é um 50 entre os dois. Que, na verdade, cara, pra mim, mercado imobiliário é falar com gente. Show. Então, o que a internet veio? Ela veio aumentar o meu alcance. Se antes eu tinha que ir pro farol, fazer com que 15 pessoas abrissem o vidro do carro para que eu conseguisse entregar um folheto e conseguisse dar uma boa tarde, que eu já fiz isso. Inclusive, minha primeira fonte de prospecção é que eu trabalhei, meu primeiro plantão foi em Várzea Paulista, Residencial Paraíso. E eu pegava 3 ônibus para chegar lá. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu entregava o panfleto dentro do ônibus, porque meu público era público de Minha Casa Minha Vida, faixa 2. Né? Então vendia imóvel de 150 mil reais. E tava dentro do ônibus. Todo mundo ali, né? Então eu ia entregando o panfleto dentro do ônibus. Foi a primeira fonte de prospecção em 2016 que eu comecei a trabalhar. Mas depois que você começa a estudar, você entende que mercado imobiliário é sobre falar com gente. E aí o que me irrita em cada geração, né? O que me irrita é que as gerações, elas querem limitar o seu ponto de prospecção. E igual você comentou, o cara que é o hype, o geração Z, o Nutella, ele só quer viver de prospecção através da internet. E ele esquece que existem os outros meios de se comunicar, como um ponto ativo. Cara, para mim o que mais funciona são relacionamentos em empresas hoje. Dentro da Blitz, os meus maiores resultados vêm através dos pontos ativos que a gente faz dentro das empresas. Eu trabalho fortemente a internet, por quê? Porque todo mundo tá lá, e se todo mundo tá, eu tenho que estar também. E aí o que me irrita no raiz? O raiz não quer se adaptar, né? E aí, em resumo, cada um segue dentro da sua verdade fazendo só aquilo que acredita que é certo. Isso é onde está o problema do mercado imobiliário e do corretor de imóveis, tanto do mais antigo quanto do mais novo. Eu tenho que olhar para o que está acontecendo agora, irmão. E o mercado imobiliário, assim como qualquer outro mercado de vendas, é falar com gente. Quanto mais gente eu falo, aumenta as minhas chances de vender. Se eu tenho uma habilidade de comunicação direta, por exemplo, eu sou um cara que faço amizade muito fácil. Isso sou eu. Então eu chego, eu já faço uma brincadeira, na academia eu sou amigo de todo mundo, aí o tiozinho que vende lá eu sou amigo, o barbeiro que eu não corto o cabelo, eu passei lá já várias vezes para trocar uma ideia. Isso é importante. Esse é o meu perfil de pessoa. Martins, eu não sou assim. Mas isso me traria um resultado diferente. Eu sou do cara que eu acredito que tudo aquilo que você não nasce, se te traz resultado em algum momento, se você vê potencial de resultado, você tem que aprender a fazer. Então não é da minha habilidade ser um cara comunicativo que se comunica com todo mundo, que faz amizade com todo mundo. Entretanto, se isso vai potencializar minhas vendas, vai fazer eu levar dinheiro para casa, vai fazer eu realizar um sonho do meu filho, da minha esposa, transformar a vida da minha família, eu vou me forçar a fazer para aprender. Do mesmo jeito o cara que não quer ir pra internet. Pô, não é da minha habilidade falar com a câmera. Entretanto, se eu tô vendo que isso tá dando resultado para alguém e eu posso trazer esse resultado para mim também, ou seja, eu vou potencializar minha rede, por que não fazer? Sim. E muitas vezes o cara nem se esforça para isso. Não se esforça, não se coloca a prova. Fala, isso daí não é pra mim. Não, e aí é onde o cara para, né? Cria rejeição antes de fazer a tentativa, né? Não, e assim... Já se bloqueia. Não, e assim, e a dica que a gente dá, assim, isso que a gente tá fazendo nesse podcast também é pra muita gente nova que tá entrando no mercado. Perfeito. E a dica que a gente sempre... Eu dou, o Juliano também fala isso.
Cara, quando você vira corretor de imóveis, você tem que ser corretor de imóveis em todos os lugares. Você falou uma coisa bacana. Você vai na academia, você conversa com todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo na academia sabe que Sabe que você eu sou corretor. Fiz uma captação hoje, inclusive, treinando. Cara, você vai comprar um... Se eu treinasse mais, eu tinha mais imóvel e mais venda. Pô, É que eu só tô indo 3 vezes por semana. Eu posso falar uma coisa? Eu posso falar uma coisa? Eu já paguei vários anos da escola da minha filha com os pais das amiguinhas dela. Perfeito. Então eu colocava ela numa escola mais cara, que na época a mãe falava, pô, como é que você vai fazer isso, né? Como é que a gente vai pagar? Eu falei, calma, que quem vai pagar vai ser a Mariana. Boa. Vai ser ela. Então eu fazia amizade naquelas reuniões de pais, eu chegava, tudo bem, prazer, meu nome é Alexandre Guimarães, eu sou corretor de imóveis. Aí dá conversa, vai, conversa vem. Cara, o telefone uma hora tocava. Aí você fazia a venda, tá aqui, ó, tá vendo? Custeou um ano de escola. Tem 2 anos de escola da Mariana paga, às vezes, né? Sim. Então, enfim, às vezes dava essa sorte. Mas o que é isso? É você descer o elevador, você falar com o vizinho, é você conversar com todo mundo. Isso é importante, porque quando o cara vira corretor de imóveis, ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer o que a gente brinca muito lá na Patriane, que é o projeto Galinha. Ele tem que cacarejar aos 4 ventos. Que Projeto Galinha é bom. que ele é corretor, né? Que ele é corretor de imóveis. Você já escutou do projeto Galinha? Já? Não, eu gostei desse projeto. Não tinha ouvido, não. Você nunca viu aquele vídeo que o Walter Patriani colocou? Cara, isso é uma história. Na verdade, isso é uma história do Silvio. Isso aí é uma história do Silvio Santos, né? A gente brinca muito, né? Qual é o ovo que tem mais consistência, que tem mais vitamina? É o da pata ou é o da galinha? Da pata. Pô, é o da pata. Mas qual vende mais no mundo inteiro? Da galinha. Porque a pata bota ovo e sai andando quieta. A galinha, quando ela bota ovo, ela cacareja, ela grita. Ela avisa pra todo mundo. Você entendeu? Então, é mais ou menos essa história aí que a gente aprendeu com o Silvio Santos, com o Walter Patriani, enfim. Eu vejo muito corretor perdendo venda de próprio parente, porque o parente não sabe que ele trabalha. Perfeito. Ele tem vergonha de falar pros parentes, pros tios, pros Já primos, vi, hein? pros vô, pro que tem ali. Martins, o que dá pra fazer? A minha irmã. Eu falei, ô amor, se eu fosse você, eu chorava. Dá pra fazer um monte de coisa. Veneno, o que você achar melhor, você pode consumir. Eu tenho certeza que você deve falar o seguinte, cara, se eu fosse você, nem falava isso pra mim, bicho. Porque o seu dia ficou Teria ruim. vergonha, né? O seu dia ficou ruim, você acabou de deixar o meu ruim agora também. Que eu Tirou do acabei de seu, tirou perder do uma meu. venda em casa. Cara, eu trabalhei a profissão de polícia militar é complicado porque todo mundo onde você mora sabe que você é e você quer esconder. Aí eu troquei pra uma profissão. Você não quer que as pessoas saibam, né? Porque agora eu quero que. Eu sempre Agora quis que que as pessoas soubessem que era corretor. Então, um cara que me mentorou, foi o Guilherme, o dono da revenda, ele sempre falou: cara, a primeira coisa que você tem que fazer é contar pra todo mundo do seu network. Não era a palavra network, mas da sua redoma ali, que você que você se tornou corretor de imóveis. E eu não fiz isso no primeiro momento, não tinha tanto a rede social, 2013, 14 era mais fraca ainda, 15. E eu perdi uma venda, na época eu tinha uma namoradinha, e eu perdi uma venda do primo dela no stand que eu fazia. E dói, hein, cara? Dói, hein? Dolorido, Cara, eu sofri isso na pele, sofri na pele. E não era uma Dói comissão mais que um alta, chifre, irmão. mas era um dinheiro de 4, 5 mil, sei lá, na época, É, era eu nunca muita tomei. grana. Aí, Eu acho que não. só É mais que um chifre. dói se você souber. É que me contaram, né? Não, mas dói, cara. Dói. Ah, então... Eu vou ser sincero, eu não lembro de ter acontecido isso comigo. Mas é porque provavelmente, quando acontecia, eu via, no outro dia eu esquecia. Passava batida. Fazer uma limpeza mental. Falei, não, vou pensar nisso, cara. Vamos embora, né? Fala aí, Juliano. Continua aí. Vamos colocar fogo nessa conversa aí, vai. O cara Mas quer é criar isso uma aí. confusão aí. Vamos aí. Eu tô vendo. Você não vai contratar mais, eu não vou fechar mais contrato. Daqui a pouco tá só eu e Jeová. Quem vende mais? Fala pra gente aí. Quem vende mais hoje? Vocês devem ter O perfil, né? um perfil. Quem vende mais? O raiz, que é aquele cara que gosta de fazer o plantão, aquele cara da época do Sudoku, das palavras cruzadas no jornal, porque não tinha internet. Sudoku, porque não tinha internet no plantão. Então, há uns anos atrás, o cara fazia como pra passar o tempo, né? E também não ofertava, não, viu? Ele ficava no jornal. E é engraçado. Esperava o cara vir, né? Famoso Não, gato. e quando você. passivo, né? E quando você era novo, você chegava no mesmo plantão que ele falava assim pra você: eu já tenho 30 anos de mercado. Achando a coisa mais bonita, mas você, como novo, você fala, pô, cara, você deveria ter vergonha, né? 30 anos tá aqui ainda. Tá nessa aqui, planta, Tá com pô. esse Corolla 2001. Você deveria. Eu tô no mesmo cargo que você. Mas enfim, é polêmico, mas já aconteceu isso comigo. Eu não falava, né, pra não ser mal educado, mas o cara queria ser o pavão na hora ali, pô, era pra você estar melhor, né, cara? 30 anos. Espero que isso não aconteça comigo. Sempre foi meu desespero isso aí. Daqui um dia você vai chegar no meu lugar e falar, Senhor, Oh, meu repreende, pai, agora. Não escuta esse cara. Não me escute, bate, né? Mas fala pra gente aí, você que tem imobiliária, Jardel, acho que consegue equalizar melhor essa resposta.
Hoje, qual é o cara que dá mais certo? Cara, dentro da Blitz, eu vou falar do último ano, tá? A gente tem lá o nosso ranking, né? Nosso evento de premiação. E o corretor campeão da Blitz no ano passado, que foi o Gessé, ele não recebeu nenhum lead da imobiliária o ano inteiro. O trabalho dele é feito 100% através de parcerias. Ele é o cara mais desenrolado que você vai conhecer no mundo. Sabe aquele gambireiro? Sim. Já ouviu falar do gambireiro? É o cara que chega... É o Gary Gary. Faz amizade com todo mundo. E a estratégia que ele usou foi parceria com barbearias. Então, o que ele começou a fazer? Que isso, cara, você que tá assistindo, é um extremo gatilho. Faça. Simples assim. Faça, porque até hoje é um cara que vive sem a internet. Porque lá na Blitz a gente tem uma regra. Você só vai receber o lead se você tiver tal hora na imobiliária ou no plantão. Senão, você não recebe mais. E quando você receber, você tem 15 minutos para atender, porque se você não atender, ele é transferido para outra pessoa. O cara que é igual ele, acelerado, não vai trabalhar com CRM. E eu também não vou mandar o lead, porque é o meu dinheiro que está sendo investido e eu não sei como está sendo trabalhado. Então, é o meu direito. Falou assim, olha, dentro das minhas regras é assim que você recebe. Fugiu dela, você não recebe. Falou, Martins, vou procurar um outro jeito de trabalhar. Como que eu posso trabalhar? Eu falei, cara, parceria em empresa. E joguei no ar. Aí um dia ele foi com o João na barbearia do Vavá, ali, na 9 de julho. Eu vou falar porque não adianta, sei lá. Se for lá, os caras são fechados com ele. É impossível. E ele foi lá e o João falou assim, viu, faz uma parceria aqui com o barbeiro. Porque o tempo... Para pra pensar que sacada. Que tempo que você, homem... Só. Fica 1 hora sentado, sem falar nada com o cara aqui com a navalha no seu pescoço. Irmão, o que o cara mandar você comprar, você compra. Cara, tô aprendendo essa agora, bicho. Entendeu? Pô, tô aprendendo essa agora. Ele chegou, treinou os barbeiros. Tô aprendendo essa agora. Eu tenho parceria com o irmãozinho meu lá. Panfletar. Cara, que show. Falar no ouvido de quem tá show. sentado. O cara tá aqui fazendo a barba. Eu falei assim, irmão, você já comprou apartamento esse ano? O cara falou assim, comprei. Eu falei assim, tem que comprar outro. Eu falei assim, não tô querendo. Eu acho que você tá. Eu comecei a apertar a navalha aqui. Pô, que show. E na hora que baixa a cadeira, já vem com o folheto na frente. Já né? vem com tudo. Ó, esse aqui, ó. Então tinha banner dele lá dentro da barbearia, enfim. E ele pagava uma porcentagem da comissão pros barbeiros. Em resumo, esse foi o único e principal meio de prospecção dele para que se tornasse campeão da Blitz no ano passado. Fez mais de 350 mil em comissão no ano inteiro. Pô, olha aí. Ele fazia o que antes? Desculpa. Antes ele fazia piscina. Ele era construtor de piscina. Ele é construtor de piscina. Isso. E ele ganhava quanto? Desculpa, não sei se você não faço ideia, cara. Mas assim, ele entrou quebrado devendo 80 mil reais na Blitz. É porque é empresário, a Blitz, ela tem uma história de que a gente só contrata quando a pessoa tá quebrada. A primeira coisa que eu puxo é o SPC. Se tiver, eu contrato. Se não tiver, o nome tá muito limpo, escolhe 1000, vai trabalhar em outro lugar, que eu sei que você tá muito sossegado. Cara, você vê como é que são as coisas. Na época da Lopes, lá, anos atrás, o cara sentava na guia, o pé alcançava no asfalto, tava contratado. Tropeçou, deixou cair o RG. Bom, vem pra cá. Não, eu sou o contrário. Legal. Eu quero o cara mais lascado possível, porque quanto mais lascado... ele vai correr mais energia ele vai colocar pra sair do lugar que ele tá. Então assim, falando da Blitz especificamente, hoje o Gessé vai por essa linha e funciona muito bem. Em segundo lugar, a Giovana, que é um excelente corretor. Eu acho que o principal ponto dela é a qualidade do atendimento. Assim, um atendimento que, na minha visão, beira o atendimento impecável, sabe? Hoje faz toda a diferença. Muito bem feito. E trabalha muito bem o digital. Então, ela sabe fazer a captação do cliente na internet, né? Através das mídias sociais, ou seja, o Instagram bem forte, vídeos extremamente criativos que fogem do comum e do padrão. E trabalha muito bem a questão do atendimento, da abordagem, da visita, faz uma apresentação impecável do imóvel, entende bem de matemática, então, para fazer um bom fluxo na mesa. Então, em primeiro lugar, 100% sem internet. O segundo lugar já trabalha muito a internet, está extremamente ativa no Instagram, né? Então, assim, dentro da Blitz a gente tem esses dois lados. Eu acho que é aquilo que eu comentei. O cara tem que entender... meia mussarela. O cara tem que entender onde que tá a principal habilidade dele. E ele potencializa o que foge da habilidade como um plus. Ou seja, eu sou bom em fazer parceria, em fazer amizade, em fazer amigos. É aqui que tá o meu dinheiro principal. Se eu puder inserir a internet, é um a mais que eu ganho. Se eu não tenho habilidade de CRM, que é o caso dele, eu já falei, viu? Você tem que ter um assistente, irmão. Terceiriza, né? Terceiriza. Porque você contrata um SDR, por exemplo, para atender para você e você pega uma fatia do mercado que hoje está desassistida, que você não vai conseguir atender pelo seu perfil comportamental. Sim.
Então, dentro da Blitz, os dois caminhos funcionam. Eu sempre apoio os dois, porque eu acho que a pessoa tem que viver dentro dos seus principais talentos. E ela busca potencializar aquilo que falta. E qual é o número que você tem lá? Você tem assim, o cara que é raiz, quantos você tem? E o cara que é nova geração. Cara, eu fiz um limpa lá na Blitz. Nutella é com carinho, tá, gente? Não é uma crítica, tá? Sim, Quando a gente eu fala fiz um limpa lá na Blitz, o Ju vai lembrar. E no começo do ano, foi apelidado de Chacina da Blitz. A gente promoveu ao mercado pelo menos umas 17 pessoas. Porque eu tava com um povo lá que a idade média tava dando 120 anos. Por que... Os caras só faziam sudoku, então. Por que eu fiz isso? Todo mundo viciado. Porque o problema do cara raiz não é ele ter tempo de mercado. É ele não querer sair daquele mercado que ele entrou. Então, teve corretor, por exemplo, que já trabalhou na Blitz, que trabalha até hoje, que se adaptou e tá tudo certo. Hoje, a minha preferência e a boa parte do meu time são pessoas que têm até 50 anos. Eu tenho algumas pessoas que saem dessa linha etária, mas a maioria são pessoas que têm até 50 anos. E eu tô preferindo, nesse momento hoje, não contratar corretores do mercado. Eu tô preferindo formar. Porque a Blitz hoje ela é muito pautada nessa parte educacional, né? Então lá a gente tem muitos movimentos educacionais para preparar e formar corretores. Tanto é que tem muitos corretores no mercado que hoje são gestores, donos de imobiliária, gerentes que foram formados dentro da minha empresa. Legal, bacana. Então lá a gente tem meio que uma escola de formação. Então se a gente for olhar hoje, 30% do meu time é a galera Nutella. Como eu tenho preferência de contratar a pessoa mais jovem, né? Então hoje mais de 70% do meu time são pessoas mais jovens, são mais propícios 70, aí para essa parte. 70%. 70-30 hoje. Legal. Mas já foi o contrário. Eu já tive muito mais corretores, né, da idade média do que... Bacana. Só pra gente concluir rápido, você falou de formação de corretores e eu lembrei no dia que a gente teve o jantar do Imob 360, a maioria do pessoal que estava lá, dos convidados, eles falaram da parte de treinamento, não é só contratar e colocar, que antigamente era assim, né? Se contratava o corretor, jogava no mar, quem conseguir nadar e alcançar uma ilha ou chegar na praia vive, quem não conseguir, tchau, e era assim. Hoje, a maioria das imobiliárias dá muito treinamento no começo. E naquele dia o pessoal tava falando muito disso também. Só que aí, olha que engraçado, eu fui num churrasco com um amigo meu e, cara, eu tava comendo uma carninha. A criançada brincando de bola, a bola veio no meu pé. Aí eu fui pegar a bola e fui fazer uma embaixadinha. Mas na primeira bola já escapou do meu pé e foi na mesa, derrubou tudo já. O que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes a pessoa não nasce pra fazer alguma coisa. Também acho. Não tem jeito, né? E qual é o momento... Porque se você ficar no treinamento, você gasta tempo, você gasta dinheiro, porque tempo é dinheiro, enfim. Isso todo mundo sabe, principalmente no nosso ramo, na nossa atividade. E você tem um time, você sabe me falar qual é o momento que você percebe, fala, cara, esse cara é igual o Guimarães pro futebol. Se ele fizer uma embaixadinha, ele vai chutar a bola na mesa. Ele não nasceu para isso. E às vezes a gente até ajuda o corretor quando a gente identifica isso mais cedo. Porque senão esse cara, ele vai chegar no momento que ele vai estar pedindo dinheiro emprestado, não vai estar vendendo. Você sabe, acontece, né? Tem pessoas que não nasceram para isso. Fazem assim, e olha, que tem pessoas que faz curso, atrás de curso, mentorias, faz uma porrada de coisa, cara, mas a pessoa ela não nasceu para aquilo. É isso que eu quero dizer. Você tem mais ou menos uma noção de um tempo que você consegue identificar isso? Ou demora mais? Ou demora 6 meses, 2 meses? Eu acho que cada empresa vai ter um objetivo diferente. Por exemplo, no mercado de lançamentos, que é o que eu atuo diretamente, a maioria das imobiliárias, ela não contrata o corretor pela qualidade e pela habilidade de vender. Tem muitas empresas que contratam corretor com fins específicos, como, por exemplo, segurar um plantão. Né? Sim. E então essa imobiliária ela não está preocupada exatamente com o desenvolvimento individual daquela pessoa. Ela está preocupada com a dor dela, que é tampar a cadeira daquele plantão num domingo que ninguém quer trabalhar. Por isso que você vê muita gente fora da idade produtiva, e quando eu digo pessoas fora da idade produtiva... Tá se enganando, né? Que esses dias eu estava dando uma aula ao vivo, 70 pessoas, e eu fui falar da idade produtiva. Ave Maria, o que teve de gente acima de 70 se doendo, mas não falei por mal. O que eu quero dizer é que não tem como eu comparar diretamente, doa quem vai ouvir, infelizmente, a produtividade de uma pessoa de 25, uma de 50 e uma de 65.
Você concorda, sim ou não? Eu concordo. São produtividade diferente, tem momentos de vida diferente, intensidade de energia diferente. A energia é outra. Ah, mas eu tenho o meu amigo que tem 70 anos, ele trabalha feito louco. O seu amigo é exceção. Sim. É fato. Tá? 1 em 100, vai, Isso. vamos dizer assim, pronto. Então, assim, a primeira coisa É aquele que vai chegar no 120, fácil. É aquele que vai. E ele tá lá, no mercado imobiliário tá cheio de gente assim. Você entra em alguns plantões, por exemplo, Ave Maria, daqui a pouco você puxa a cartela de bingo, você fala, só vê. Cara, não tem nada pior do que... Assim, não é que não tem nada pior, talvez seja a palavra errada que eu usei agora, mas é difícil você ter um corretor que não precisa do dinheiro no final do mês. Eu acho que isso daí entra naquilo que você falou. Tem que pegar o cara quebrado, porque esse cara precisa levantar dinheiro, ele precisa correr atrás. E às vezes tem imobiliária que contrata o cara que não precisa. Ele tem lá um recurso todo mês caindo na conta dele. Então ele não tem a necessidade de correr atrás para ter aquele dinheiro. Então ele tá ali, às vezes, acho que entra nisso que você estava falando agora há pouco tempo. Por mais que possam ficar mais bravos aí, 60 a mais. Entra às vezes nisso, né? É porque tá num momento não é da nem culpa vida dele. que é de desacelero mesmo. De desacelero. E não tá errado, porque eu, com 60 anos, eu quero estar na minha casa da praia jogando videogame e comendo carne com alguém me servindo, que eu não quero nem levantar pra passar. Virar o velho da Ou lanche. seja, não é errado a pessoa desacelerar com 60 anos, porque ela tem pouco mais, né, alguns anos de vida É aí. certo, mas ela desacelera a tua venda. Exatamente. Entretanto, na empresa, você não pode exigir que ela... Então, ou seja, quando você contrata uma pessoa de 60 anos, o que você vai exigir dela? Que ela performe muito como um menino de 25? Não acho que não é compatível. Dentro da Blitz, a gente colocou hoje, a gente tem um onboard. Primeiro que o meu processo seletivo, pessoal, já até me zoou muitas vezes, mas o processo seletivo ele é diferente do que o mercado pratica, porque ele é feito em 3 dias diferentes, em 3 etapas, depois das 18 horas, que eu quero ver se o cara quer mesmo. Legal. Então sempre no primeiro dia vem 15, no segundo vem 7, no terceiro dia vem 3. E é esses 3 que eu quero contratar. Tá ótimo. Entendeu? Porque antigamente qual que era? Eu contrato os 15 e depois eu vejo para até daqui 3, 4 meses que vai sobrar 3. Entretanto, ao tempo e a energia que eu investi. Então, se eu sei o valor do meu tempo e da minha energia, eu vou investir da forma correta. Eu acho que hoje o tempo ideal que a gente coloca lá para ver se a pessoa não tem talento, mas se ela tem disciplina e se ela tá disposta a fazer acontecer e as mudanças necessárias dentro da personalidade dela para ser um corretor, como ele disse. Hoje em dia, a gente não precisa ser um corretor incrível para ganhar dinheiro. Para ser um corretor bom, é 3 meses, na minha visão. Depois de 3 meses, se ela não desenvolveu, com você ensinando, com você educando, ela não conseguiu pelo menos trazer o cliente, porque nesse primeiro momento a gente como dono, ou como gestor, ou como gerente, a gente acaba atendendo pro cara. Então a função dele é só prospectar, né? É isso que acontece a maioria das vezes. Aí eu acho que se ele não tem a habilidade, que é a primeira, que é de chamar alguém pra fazer alguém sair de casa e vir até aqui, irmão, esquece. Lá na frente ele não vai dar conta mesmo, porque aí depois ele vai ter que fazer muito mais do que isso. Você manda embora. Você manda embora. 3 meses... Eu encerro a parceria, porque não é funcionário, né? Então eu encerro a parceria. Ó, meu amigo, que Deus te abençoe. Eu queria te promover. Ele pra onde, Martins? É o mercado de trabalho. E aí ele vai pra lá e eu fico pra cá. Atualiza seus currículos aí. Isso aí, Ju. Diferente. Manda aí, Ju. Bom, mas a gente tá numa era de conteúdo, né? Voltando até na questão do corretor raiz e o hype, né? No formato. Mas a gente tá numa era de conteúdo, né? Marketing pessoal, rede social, né? Toda uma autoridade real que o próprio corretor ele se torna, né? Porque o corretor ele é a cara do negócio dele. Ele é um autônomo de mercado, independente do que ele trabalha de incorporadora, ou se ele trabalha em uma house, ou se ele trabalha em uma imobiliária, automaticamente, como o Martins acabou de falar, ele não é um funcionário. Ele é um parceiro ali do processo. Como eu sou raiz, né? Eu falei, manda embora, não é manda embora. Exato. E ele encerra a parceria. Vai, o processo aí pra te pegar. Exatamente. É isso aí. E hoje a gente... O corte do Cresce. O corte do advogado. É do advogado, né? Tramontina já patrocina. Forte e rápido. Mas a gente tá numa era de tecnologia, né? E basicamente a gente pensando sobre isso, né? O Instagram, ele virou uma vitrine. Perfeito. Né? E o pessoal hoje, ele entra, pensando a questão do corretor hoje, do hype, né? Que ele entra nesse mercado, pensando só nessa questão de vitrine, que é uma coisa que chama muita atenção. O corretor hoje, ele mostra que ele tá de carrão, que ele tá ganhando milhões, que ele tá vivendo aquele era de luxo, né? Que eu vendo um apartamento já ganho R$500 mil ali. Nossa, tô feito. Então, praticamente, ele mostra hoje a cara dele ali como uma parte de uma vitrine direta. Mas hoje a gente identifica que uma boa parte desses corretores, eles só fazem uma certa apresentação. Mas e na hora ali do momento mesmo, da parte de venda, do atendimento, isso realmente funciona? Isso
dá um retorno bacana, porque o Instagram, ele coloca o que a gente quer ver. Né? Então, se eu tô ferrado, ninguém tá vendo. Mas se eu tô tomando hoje um uísque aqui do caramba, né? Um top, simplesmente só tô apresentando. Isso realmente funciona hoje? Vocês identificam que a maioria hoje dos corretores de vitrine, eles realmente comportam, tem toda essa autoridade ou não? É só meio que uma fachada do processo? Cara, posso dizer tranquilamente pra você que é uma fachada. Tranquilamente. Eu conheço inúmeros corretores que se dizem alto padrão que estão quebrados. Põe um pi aí que estão fodidos. Estão sem grana. Estão migrando pro mercado do segmento popular porque não conseguem pagar a prestação do carrão, o aluguel do carrão, o lead para gerar. Porque esse cara, o Guimarães falou uma situação que quando a gente tá na escola, a mãe da gente não bate na cabeça e fala assim, vai ser corretor. Igual bate para ser médico, para ser advogado. Mas hoje, saiu uma pesquisa agora... recentemente, que corretor de imóveis tem se tornado uma das profissões mais desejadas do planeta. Essa pesquisa saiu nos Estados Unidos, se não me engano, recentemente agora, não sei qual foi o instituto, porque justamente essa exposição, esse branding, essa coisa de estar permeando, principalmente no mercado luxo, né? Quando a gente fala do segmento AAA ou médio alto padrão, mas mais pro AAA, esse cara se ilude. E aí o que ele falou faz total sentido. Por mais que ele tenha operação, eu sigo também em consultorias que eu ajudo a fazer contratações. O segredo está muito mais em quanto tempo você leva para contratar do que quanto tempo você leva para encerrar a parceria. Porque se você faz uma contratação segura dentro das especificações da sua cultura enquanto empresa, vai ser muito fácil identificar que esse cara, com esse corretor, com essa corretora, não vai se conectar com a sua realidade de empresa. E aí fica fácil você encerrar a parceria, né? Encerrar a parceria. E hoje eu tô aprendendo um monte aqui hoje. Eu também. Nessa linha do popular, que é onde eu me posiciono mais, que é o famoso Minha Casa Minha Vida, a gente tem uma régua de entrada ainda muito mais baixa. Muito menos qualificada. Porque se o cliente do Minha Casa Minha Vida, digamos assim, ele é mais desinformado por falta de acesso, ou enfim, estudos comprovam que ele é até menos estudado do que o cliente de alto padrão. Isso é um estudo, não sou eu que estou falando. O corretor também. O corretor ele acaba vindo de uma zona de desespero e de despreparo muito pior do que o próprio cliente. Já o corretor do MAP, que é o médio alto padrão, e do AAA, ele já meio que carrega consigo implícito uma responsabilidade de saber fazer o pós. Porque captar é legal, colocar no funil, tudo certo. Mas hoje, pelo menos o que eu tô vendo, e assim, eu trabalho com treinamentos, o que eu tô vendo é algo que eu vi há 10 anos. Que é a mesma coisa, que não mudou. O gerente vende 2 apartamentos a mais que o outro, o corretor vende 2 apartamentos a mais que o outro no ano, vira gerente ou vira coordenador. E aí entra, você deve viver isso, né? Para subir alguém, quais são os critérios? E quando você vai alavancando esses profissionais por motivos errados, você vai trazendo um time totalmente despreparado embaixo dele. Então, nessa questão de posicionamento, eu trabalho muito com essa parte de brand, de posicionamento de corretor. Por mais que hoje virou aí uma prateleira, o corretor ele está vendendo algo que ele não está vivendo. Isso eu posso afirmar categoricamente para você. Ele está atrás de um videomaker, tanto que o corretor, se você olhar o Instagram de muitos, tem vídeos bonitos que foram o videomaker que fez. Mas se você olhar o corretor que vende todo mês, eu posso citar de cabeça uns 5, 6 corretores, o vídeo não é tão elaborado, não o vídeo promocional de produto, o vídeo dele, de lifestyle, não é um vídeo tão elaborado, é um vídeo que pessoas vão se conectar com a realidade dele, com a realidade de verdade, não a realidade que ele quer apresentar. Não é o palco dele, é o bastidor de fato. E aí tá tendo esse movimento muito grande nos últimos anos, que as marcas que possuem os seus proprietários como rosto têm vendido muito mais, têm se conectado muito mais, porque vai mostrando na terça-feira a cultura através de um post, na quinta-feira através de um futebol. É sempre o dono, é sempre aquela visão de eu tô fazendo um negócio com quem? Tô fazendo um negócio com o Jardel. Pô, o Jardel é da Blitz, não é o contrário mais. Não tô fazendo negócio com a Blitz, eu tô fazendo com o Jardel da Blitz. Você deve sofrer de uma forma, acho que normal e corriqueira, que amigos seus ou leads que corretor atende, vim falar direto no seu Instagram. Sim. Isso acontece direto, porque se você como dono se posiciona, as pessoas tendem a se conectar melhor.
e mais. Né? Não Sim. sei se eu Exatamente. respondi a pergunta, mas eu acho que é isso. não é uma realidade muito Eu concordo. factível que está sendo apresentada. Tem muito É fake news. muito fake. É fake Tem news. muito fake. É fake news e eu vou falar, tem pessoas que fazem um fake news péssimo também, porque tem muita gente que... cara. Além de ser fake, é ruim, né? Além de tudo é ruim. Porque, Além disso, melhore seu fake, velho. Sabe o que eu vejo muito na internet? Os caras fazem essa fake news e eles começam a aparecer artistas, cara. Eles mostram. Eles... Tira E aí foto com uma roupa, só que esquece ele tirar vai a falar, etiqueta. cara, ele vai falar, ele quer vender um apartamento, ele passa 5 segundos de vídeo do apartamento e os outros 25 É dele. é dele. Aí você fala, pô, quem tá querendo comprar um apartamento quer ver o apartamento. Você vê a pessoa é bom, porque te passa um pouco mais de confiança, você tem Mas não a só imagem. ele, né? Mas o dele teria que ser no máximo 10%, 90% é o imóvel, né? Que o cara quer comprar o imóvel. E tem muitos que fazem esse fake news e faz errado ainda. O cara começa a se sentir um artista, o ator da Globo lá, E entendeu? aí o corretor que entra novo no mercado, ele entra com essa visão. Que ele tem que fazer esse tipo de posicionamento. Tem que ele que ser esse cara. tem que ser esse cara. Aí você pega um HP, fala pra ele fazer uma antecipação. Boa, cara. Fala pra ele fazer uma continha besta. É que hoje tem o chat GPT que tá Que é emburrecendo a gente, né? O que é HP? Ele nem sabe. É aquela banda lá, Inimigos O que é HP. HP, né, cara? É o corretor do Cara, eu vou os falar, inimigos da HP. eu já acho errado o cara usar HP, mesmo sabendo, no celular, na mesa. Eu acho que não é legal. Nossa, tivemos um diretor assim, É, que tomava. entendeu? Pô, celular, HP não, pô, vamos comprar um HPzinho, é R$350, cara, entende? Pra você colocar na mesa. E isso também te traz um pouco mais de empoderamento na hora que você vai atender o A cliente. autoridade do vídeo ela é Você importante, entendeu? mas é na mesa que você faz venda. É Sim, no sim. atendimento que você converte. E se você precisa só do Instagram para trazer gente e na hora da resolução você precisa sempre de um terceiro, você está terceirizando o seu sucesso ou o seu insucesso. E a pior burrada que você tem é depender dos outros, da vontade dos Perfeito, outros, converter seus leads em venda. Pô. cara, Mas e tá assim- aí, por isso que gerente tá aí, né? Exatamente. Você E sabe aí que é que uma eu- dor gigantesca do mercado. Desculpa, Guilherme, te Não, interromper, imagina, mas que é uma isso. dor gigantesca do mercado. Eu tô lidando com vários gerentes de várias construtoras imobiliárias que os caras estão deixando de ser gerente, estão pivotando a profissão, estão voltando a ser corretor. Gerentes ótimos, excelentes, principalmente do popular, de segmento de alto luxo também, médio alto, porque não suportam mais essa dependência do corretor, do pseudo-corretor, para fazer absolutamente tudo. Você tem a operação, não sei se Sim. você sofre com isso, mas a esmagadora maioria que eu converso Esse aí sofre mesmo. dessa dor. O cara, ele é só um captador, ele traz... No primeiro momento faz sentido você sentar junto com o seu gestor e aprender. Do início, né? É por isso que 3 Ensinar, meses, exato, puta, é muito tempo. Ele tem muita paciência. Cara, Cara, você sentou na mesa uma vez e explicou, na segunda você já viu que dá pra ir sozinho, na terceira você é consultado. Você não precisa fazer junto. Eu fico puto da vida, porque recentemente eu fiz um lançamento e eu tava como, digamos, sócio-diretor da empresa, que a gente foi montar. E aí o corretor me ligando para ir fazer um atendimento com ele num domingo, primeiro atendimento de Minha Casa Minha Vida. Quem sabe para vender Minha Casa Minha Vida, você precisa passar pelo processo de análise da caixa, que é o CICAQ. Você não vende na hora se não for à vista, meu compadre. Você precisa pegar a documentação. E o cara me ligando domingo, 8 horas da manhã, para perguntar se eu podia ir para São Paulo acompanhar. Eu moro em Santos. De moto. De Pra acompanhar bis, ele subiu de bis. primeiro Na chuva. atendimento. Falei, cara, não, você me desculpa, mas se com 3... Não, ele tinha acho que uns 6 anos de profissão e uns 4 anos que ele trabalhava como popular. Falei, cara, você tá 4 anos trabalhando com Minha Casa Minha Vida e você não dá conta de falar pro seu cliente na mesa que ele precisa te mandar a documentação, troca de área, irmão. Aí ele trocou de empresa. Porque isso é normal. É comum, normal, né? padrão. O problema, Pegou alguém mais que deu colinho e carinho. O problema nunca tá nele. Eu até falo por nós mesmo. O problema nunca tá na gente, né? A gente é ser humano e aí a gente falha também. Só que teve um momento que eu aprendi, né? Eu falei, cara, peraí. O problema pode ser que esteja em mim, não é na empresa que eu tô. Então não adianta eu trocar a empresa. Eu tenho que trocar o meu pensamento. Posso falar, cara? Eu uma acho porrada que de coisa. E tem muita gente que ainda não cai essa ficha, né? 10% vai ser a empresa. A não ser que seja uma empresa muito bagunçada, 90% vai estar em você. Vai estar em você. E assim, só pegando esse gancho, só pra finalizar, aquele velho ditado. Você não precisa ser, basta parecer ser. Mas aí você traz o cliente. Mas aí quando o cliente chega e vem na mesa com você, aí, meu amigo, você precisa ser. A constância não... Aí não tem jeito. Aí você precisa ser.
Não adianta parecer ser, você precisa ser. Porque na hora que o cara senta na mesa com você, e hoje em dia o cliente ele sabe pra caramba, não é igual antigamente. Vixe! Eu costumo dizer que o pessoal das outras incorporadoras, às vezes a gente chega a alguma cidade, eles são meio retraídos, eles não estão acostumados que vá num plantão deles, entendeu? Eles chegam no nosso com timidez e a gente trata todo mundo muito bem. Isso é verdade. E eu falo pra eles o seguinte, cara, você não é meu concorrente. Pelo contrário, você me ajuda a vender. Porque quando você tá com o plantão aberto, o cara vai no teu, ele toma decisão. Ele precisa ver mais um para tomar decisão. Se ele tomar pelo seu, parabéns. Se ele tomar pelo meu, obrigado, porque você me ajudou, porque ele foi no seu também. Mas o maior, hoje, principalmente com a taxa Selic a 15%, fugindo um pouco do tema, hoje o nosso concorrente principal do ticket médio, não do Minha Casa Minha Vida, né? É o mercado financeiro. A própria aplicação. Então, se o cara sentar na mesa com o cliente, ele aí foge do ditado, você não precisa ser, basta parecer ser. Isso daí é importante no começo. Mas depois, na mesa, acabou, cara. Você tem que ser. Você vai sentar na mesa com o cara para comprar um apartamento de 1,5 milhão, 2 milhões. Tem que ter discurso. Você tem que saber quanto tá o dólar, você tem que saber quanto tá o INCC, o IGPM, você tem que saber quanto tá o euro, você tem que saber do mercado financeiro, a taxa Selic, quanto que tá os juros. Você tem que saber disso. Porque quando você começa a conversar isso com o cliente na mesa, você ganha a confiança dele. O cara, opa... Sim. Tô falando com o Zé Mané aqui. Eu tô falando com uma pessoa que tá sabendo o que tá falando. Exatamente. Ou seja, aí é você ser e não parecer ser. O que acontece muito também com o pessoal que faz esses vídeos, parece ser um cara, porra, top. Na hora que chega, às vezes o cara, né, decepciona um pouco nesse sentido. Exatamente. E até baseando sobre essa questão, né, de tendência, né, do Instagram, essa movimentação, e pegando aquele pessoal já de constância, aquele cara do Sudoku, né, tá ali tanto direto, mas ele tem aquela disciplina, né, o cara tá lá todo dia, 6 horas da manhã, ele bate ponto, ele faz o café na imobiliária, né, ele abre o plantão, mas ele tem aquela responsabilidade, não falta, tá sempre, tem uma certa constância, uma disciplina, né. Então, baseando por esses dois lados, né, o que um pode ajudar o outro no formato? O que vocês identificam isso? Porque vocês têm os dois perfis hoje, né? Analisando. Você tem um cara que é o raiz e o cara que é a tendência de mercado, que é o hype ali, né? O que um pode auxiliar o outro para que isso monte um conjunto e uma produtividade melhor? Na minha visão, cara, a geração dopamina, que é esse cara da internet e tal, ele não tem paciência para nada. Para nada. Então ele não sabe ser rejeitado por um cliente, coisa que no mercado imobiliário, se você não aprende desde o primeiro dia, você vai sofrer. Ele não sabe esperar o momento certo de fazer, de ser um pouco mais incisivo para fechar o negócio. Então eu acho que o principal ponto que ele pode aprender é ser paciente, porque o cara passivo, a galera da antiga, ele ia pro plantão, como você falou, ele fazia o café, aí ele pegava o cavalete, ele botava lá na rua, aí ele pegava a biruta, ele ligava, a biruta era a coisa mais tecnológica que existia no plantão, era a biruta. Sim. E ainda a gente usa muito ainda. A biruta era a maior tecnologia, que era um ventilador que ficava girando o negócio e quando enrolava ali, menino, aí você ficava meio dia, você falava, nossa, hoje eu trabalhei, o que você fez? Fez oferta ativa? Não, rapaz, eu fiquei meio dia desenrolando essa biruta, vou até pra casa descansar. Então ele tem que aprender que o plantão, por exemplo, de vendas, que é um ponto de captação de clientes, mas também é uma ferramenta de venda, antigamente ele exigia que você fosse um pouco mais paciente, porque os clientes eles vinham até você, né? E que acontece até hoje. Então o cara ele tem que ser um pouco mais paciente com um cliente que de repente ele entrou para pesquisar hoje e só vai comprar amanhã. Ele tem que ser um pouco paciente até para esperar a maturação da profissão. Porque, cara, o mercado imobiliário, na minha visão, tá? Eu conheço pouquíssimas pessoas que se deram muito bem em pouquíssimo tempo. O mercado imobiliário ele não é uma profissão de curto prazo. Né? Sim. Então ele tem que ter paciência para estudar, para aprender, para vivenciar, para perder, para ganhar de vez em quando. É um mercado que vai transformar a vida de qualquer pessoa, desde que ela tenha a paciência correta. E esse cara, de repente, Sudoku, ele pode ensinar. Não pode ser Rivotril, né? Exatamente. E aí o que o outro vai ensinar para ele? A intensidade, porque também muita paciência com pouca intensidade não dá certo. Gera um comodismo que não te tira do lugar. Exato. Né? Tem que ter um equilíbrio. Então, o equilíbrio de energia e paciência é importante para o sucesso dentro do mercado imobiliário, principalmente, porque é um mercado que vai exigir que em muitos momentos você coloque uma intensidade. Eu do mercado de lançamentos, por exemplo, tem momento que eu trabalho muito mais do que eu trabalho em outros, né? Tem momento que igual agora eu vou viajar, vou ficar fora sexta, sábado, domingo, segunda.
Mas teve lançamento, por exemplo, que eu não poderia nunca fazer isso. Sim. E já abri mão de festa de aniversário, de coisas do meu filho, de festa de comemoração de casamento com a minha esposa. Faz parte. Então, o mercado, ele é assim. Vai exigir momentos que você tenha um pouco mais de intensidade, um pouco mais de paciência. Se um aprender isso com o outro, acho que se complementa. Nossas esposas têm a entrada livre pro céu, cara. Porque... A minha tem 2 terrenos lá que ela comprou 10 por 30. Porque não é fácil. Ganhou. Eu falo pela minha, não é fácil. É difícil pra caramba pra elas também. Porque o nosso trabalho, ele pede isso, né? É sábado, é domingo. Eu brinco muito, né? Você quer fazer um churrasco? Faça amizade com feirantes, né? Com todo... Porque o feirante, normalmente, ele folga na segunda-feira. Então, o feirante... Aí você, barbeiro, quiser, né? se você quiser... Ou com político. Eu sou amigo dos políticos. Ou Tem um vice-prefeito que é mesmo assim que você... Barbeiro também folga na segunda-feira. Então, você vai ter um amigo pra fazer o churrasco. Senão, você vai ter que fazer o churrasco sozinho, né? E olha lá, porque de segunda-feira ainda tem o rebote no final de semana. Então, quem tá com aquela ganância aquela gana de ganhar o dinheiro... Ela vai trabalhar na segunda-feira também. Na quarta-feira. Exatamente. Bebo na quinta. Pra mim, corretor de imóveis não pode folgar na segunda e nem na sexta de forma alguma. Sexta-feira, planejar o final de semana e segunda pra entender como foi. Segunda-feira pra entender não como faz foi. sentido nenhum, cara. Final de semana é uma parada assim. É o dia. A gente escolheu uma profissão que a gente trabalha na folga do outro. Sim. O ganha-pão vai estar de folga no final de semana, a maioria das vezes. Por que você vai folgar? Exato. No momento da folga, dá, que você pode impactar seu cliente. Aí o cara não tem indicação pro final de semana, no sábado, ele acha que ele pode folgar porque ele não tem uma indicação, não conseguiu indicação na semana para atender no final de semana. Sábado de manhã acabou o final de semana dele, produtivo, que já era. Cara, quantas e quantas vezes, vocês com certeza são um mercado mais antigo também, pegou lista no sábado de manhã que você não tinha nada para fazer e à tarde estava atendendo o cliente e domingo fazendo uma venda. Várias vezes aconteceu isso, cara. Eu falei da segunda-feira de churrasco brincando, mas é verdade. A segunda-feira tem muito rebote do final de semana. Muito. Tem muito rebote. É a ligação do seu gerente para entender como foi o atendimento, é o feedback, é tentar fazer aquele rolezinho de mandar como foi o atendimento, foi bom. Contrato. Exatamente. O contrato que ficou enrolado lá para sair. É uma profissão que, assim, se você escolheu... Cadê a câmera? É essa aqui? Se você escolheu ser corretor de imóveis, compadre, tem que entender que final de semana... É só terça, quarta-feira pra você. Mudou, não é mais sábado, domingo. Você vai trabalhar mais que dono de padaria. Exatamente. Não tem como. É propósito, cara. Qual é o seu propósito? Seu propósito é o quê? É ganhar 3 mil, 4 mil por mês? Você vai trabalhar numa intensidade, num volume. Seu propósito é mudar de vida? Vida do Jardel, sua vida, minha vida foi transformada. Eu numa venda, às vezes... Já cheguei a ganhar o que eu ganhava um ano de polícia. Sim. Então, assim, isso daí, o que eu quero pra vida? Você não sai mais. Depois você é picado pelo mosquitinho. Comigo, eu acho que com todo mundo aqui, quando eu caí na profissão, quando eu ganhei a minha primeira comissão, eu falei, opa, peraí. Eu tenho que trabalhar uns 10 meses pra ganhar isso aqui. Eu tô no lugar certo, é isso que eu quero, né? Isso é verdade. Bom, pessoal, tá acabando o nosso tempo. E aí, pra fazer o encerramento... Fazer parte 2. Parte 2, vai ter. Tem assunto. Vai ter. E no final, coloca crédito aí. Bota crédito. Bota crédito, Brunão. Põe ficha. E no final a gente percebe que não existe lado certo, né? Desde o começo a gente falou que é uma meia mussarela, meia calabresa, né? Os hype e o cara mais antigo. Agora, bom mesmo, o cara ficaria se ele conseguisse fazer as duas partes, né? Os dois lados, que é exatamente o que você falou. Lógico que normalmente o cara vai fazer o que ele mais gosta de fazer. Mas se ele conseguir fazer o que ele mais gosta e um pouco do que ele não gosta, que é a outra parte, esse cara ele tem mais uma tendência, ele tem mais sucesso. Que eu acho que você falou isso aqui na metade da nossa conversa. Né? Mas é realmente isso. O corretor ele tem que entender que se fosse só alegria o negócio, não tinha nem por que tá indo. Era simplesmente ganhar na Mega Sena, né? Não tem aquela dificuldade. A questão da liberdade não é só fazer o que você pode, né? É simplesmente saber fazer aquilo que é necessário. Perfeito. Né? Então tem que ser feito. Não quero panfletar, mas é necessário, eu tenho que fazer. Se eu quiser fazer um trabalho diferente, eu preciso realmente fazer o a mais do processo, né? Independente se eu sou um corretor de muito tempo de mercado, se eu sou um corretor que estou entrando hoje no mercado, eu preciso entender esse equilíbrio no ponto, né? Chegar a fazer praticamente, complementar aquela dificuldade, né, que eu tenho. Se eu sei fazer muito bem uma comunicação, uma abordagem ali, eu preciso ver a questão do social, como é que eu vou fazer a parte de mídia, como é que eu vou divulgar isso e trabalhar nos dois lados ali, para que seja um... Né? Exato, para que seja um equilíbrio do processo, né? Para que dê um resultado positivo para todos. Isso aí, boa. Vamos, eu só quero fazer uma pergunta aqui para cada um para a gente finalizar. Rápido, objetivo. O que o cara precisa fazer, aquele cara que está começando, que ele de repente vai assistir a gente,
O que ele precisa fazer para ele dar certo nisso aqui, o Jardel? Ou também aquele cara raiz, o que ele precisa fazer pra melhorar? Cara, o cara que tá começando, não desistir. E encontrar no início dele o lugar certo pra começar. Porque teve muita gente que desistiu, que tinha talento, que tinha habilidade, mas começou no lugar errado. É a história do cara cavando na hora que tava pra pegar o ouro. Exatamente. Porque pra você dar certo no mercado imobiliário, você precisa ter um bom mentor. Acho que o princípio de tudo é um bom mentor. E quem que é o bom mentor? É o gestor direto que vai tratar direto ali com você, o dono da imobiliária, o seu gerente, enfim. E às vezes ele cai no Então, a lugar primeira errado. coisa é escolher bem o lugar que você vai trabalhar. Esse lugar ele tem que te dar não só lead, teto e café, que isso é commodity, todas as imobiliárias entregam. Ele tem que te entregar o conhecimento que vai te levar para o lugar que você quer estar no futuro. Então, esse cara precisa ser a primeira referência sua, né? E o cara que é raiz, eu acho que ele precisa entender que o mercado muda e que ele precisa estudar, ele não pode parar. Eu acho que o mercado imobiliário é o que mais me incomoda, cara, que eu falo assim, que eu vejo um monte de gente formada sendo corretor de imóveis, que estudou 5, 6 anos para ter um diploma que tá guardado. Sim. E que quando você fala para o cara que ele tem que estudar para ser corretor de imóveis, que estudando ele vai ter a vida transformada, aprendendo sobre determinados assuntos, ele vai potencializar e acelerar o crescimento dele. O cara não tira uma hora do dia dele para estudar, 30 minutos. O cara, ele sabe a mesma coisa que ele sabia de 1º de janeiro e a gente já tá em novembro. Então, assim, eu acho que o que mais me incomoda nos corretores antigos é acharem que sabe tudo e que já sabe o suficiente. Isso é complicado. Então, pro Nutella, o que tá começando... saiu, Nutella saiu. O que tá começando, escolha bem a empresa. Com carinho. O que tá começando, escolha bem a empresa que você vai trabalhar, o seu mentor direto, porque esse cara vai ser muito responsável pelo seu sucesso no futuro. E pro cara que já tá no mercado imobiliário, busque se atualizar, estude, saia do lugar que você tá, para que você consiga buscar aquele resultado que você teve lá no início. Volte ao primeiro amor, né? Porque no primeiro amor a gente faz tudo que precisa ser feito. Boa. Agora, você já está acomodado, 15, 20 anos de profissão, você acha que você sabe tudo, você acha que o que você sabe é o suficiente para você vender, e talvez a sua falta de resultado tá aí, na falta de atualização. Na acomodação. Show de bola. Fala para nós aí, Bruno. Cara, resumiu tudo, né? Eu vou lá o que eu vou falar. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Ficou difícil, né? Cara, o básico bem feito, com frequência e disciplina. Para ambos, para o que já tá, para o que vai começar. Para o que vai começar, vou falar o que eu fiz, foi espelhamento. Sem saber o nome da técnica, eu fui olhar quem estava no topo do ranking, olhava o que o cara fazia e tentava fazer igual, o máximo possível. Claro, não tinha habilidade, não tinha conhecimento, não tinha técnica, mas tinha vontade. Já vi muito o cara pegando, puxando a cadeira e sentando pertinho na hora que o cara tava atendendo na mesa, entendeu? Várias vezes. Tentar entender o que o cara tá falando, como ele tá falando, qual que é a entonação. Questão de oferta ativa, tinha um cara, vou até citar ele aqui, pode, né? Pode, acho que não tem O problema. Senna, um grande amigo, professor de oferta ativa na Esser em 2014, ele pegava o telefone e andava o salão inteiro falando com o cliente, falava de fato e empolgava o cliente, empolgava a gente, era uma aula ao vivo, era uma live dele pra gente ver ali o que estava acontecendo. Peguei vários trejeitos dele de falar e comecei a adaptar. Sim. Então, o básico bem feito, a ancoragem nos campeões, no topo do ranking. O antigo, né, o cara que está há muito tempo no mercado, fazer a manutenção, a evolução, tentar estudar um pouco, porque eu falo que o YouTube hoje, ele ensina de bolo a bomba. Basta o seu nível de interesse, o seu nível de entrega de tempo. Legal. Se você separar o que ele falou, 40 minutos por dia, você aprende a fazer bomba, cara. Imagina a oferta, imagina a técnica. O meu mentor, ele falou que é uma grande realidade. Quem vai te iniciar na profissão? Eu tinha o meu primeiro gestor, ele fazia a gente entender, ler Infomoney e Valor Econômico todo dia, pela manhã, para entender quanto que o dólar estava abrindo, quanto que era a pontuação da bolsa, o que tinha de notícia. Na hora do almoço, ele ficava fazendo perguntas do que estava acontecendo. Final do dia, ele mandava mensagem para a gente... E aí, tá? Como é que foi o dia? Tudo certo? Quantas ofertas? E o dólar fechou a quanto? Cara, isso enchia a nossa paciência. Só que virou rotina. Então, eram gatilhos de situações pra gente se manter atualizado, porque numa mesa não passava vergonha. E quanto fechou hoje o dólar? Hoje,
Não vi. Me pegou. Cadê meu mentor? Ele não tá assistindo, vou bloquear ele. É que a mensagem chegava 9 horas. Eu também não sei. Hoje eu não tô mais com ele. Mas... É que hoje eu opero em euro, né? Eu sou do Minha Casa Minha Vida, cara. O dólar não interfere nada. Caramba, Juliano, porra. Deu no meio. Brincadeira. Até beber água, alguém subiu aqui. Eu acho que pro cara dar certo, ele tem que primeiro se encontrar. Ele começa, ele aprende, ele treina e depois ele tem que se encontrar. Eu costumo dizer o seguinte, tem cara que se encontra no Minha Casa Minha Vida, tem cara que se encontra no médio e alto padrão. Né? E é tipo assim, é da natureza do ser humano. E esse negócio de espelhamento que você falou, de entender, eu também fazia. Eu era o cara que puxava a cadeira pra sentar perto quando o cara tava atendendo, que eu sabia que aquele cara era bom. Né? Tinha um cara que era chamado Ciapina na Lopes. Esse cara era incrível na mesa. Era fechador. Eu aprendi muito com o Jefferson também. Jefferson. Que você trabalhou com ele. Sim. Também. Um abraço pro Jefferson. O cara me colocou no mercado, me tirou da... Pegou lá com o nariz escorrendo. Pegou na sarjeta? Com a gravata preta, camisa preta. A gente começa assim. Mas é isso, cara. E eu aprendi desde cedo isso. Então E na hora que você vai atender o cliente, eu falo isso para todos os corretores. Seja humilde com os clientes que são humildes. E humildade não tem nada a ver com o poder aquisitivo, com o dinheiro. Tem cliente que tem muito dinheiro, ele é humilde. Aí você tem que ser humilde com ele também. E tem um cliente que às vezes nem tem tanto dinheiro e ele é soberbo. Só que você tem que ser soberbo com ele também, mas com educação. Mas você tem que ser soberbo com ele. Porque é simples. Se você é humilde com o cara que é soberbo, ele pisa em cima de você, cara. E aí você não vai vender. Ele acha, esse cara, não vou comprar com esse cara. Imagina, não vou fechar o negócio. Só se ele quiser muito mesmo. Que é aquele balãozinho apagado. Sim. E se você é soberbo com humilde, não preciso nem falar, né? Se você for soberbo com humilde, o cara que é humilde, ele pode ter muito dinheiro ou não, mas com certeza ele não vai gostar de você. Então é isso que eu passo pro pessoal que trabalha comigo, a minha equipe. Cara, é isso. Você vai atender um cliente na hora da mesa, você já vai estar... Quando você sentar na mesa, você já vai ter entendido mais ou menos o que ele é. Se ele é humilde, se ele é soberbo, se ele é mala, se ele é chato ou não. Então você só tem que ser igual a ele. Mas sempre com educação. Não pode perder educação. Sempre com muita educação, tratamento bom, tratando bem. E é isso, né? Fala aí, Juliano, o que você acha aí pra gente fechar hoje? Cara, dia sensacional, hein, meu? Foi bom. Foi muito bom. Bate-papo muito bom. A gente já encerrou a questão do horário aqui, né? Mas vamos lá. Esse foi mais um Metro Quadrado Cast, os imobiliários, que fala o que vive e o que a gente tem na constância aí do dia a dia. Boa. Acompanha a gente lá, segue, né, Juliano? Os imobiliários, Metro Quadrado Cast, que é M2Cast. M2Cast. Só repetindo. Vai estar lá. Os imobiliários. Eu esqueci. Vou falar de novo. Segue a gente lá. Os imobiliários. M2Cast. Nosso Instagram. Esqueci. Eu preciso falar de novo. Pessoal, segue a gente lá. Os imobiliários. M2Cast. Segue a gente lá, hein? Segue lá. Lembra lá. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Obrigado. Jardel, eu espero que você volte, cara. Tamo junto. Me chama que eu volto, meu irmão. Vou voltar, mas eu vou saber quanto vai estar o dólar. Obrigado.